Olá, pessoal! A nossa aula de conhecimentos bancários do dia de hoje vai falar a respeito do Conselho Nacional de Previdência Complementar. Lembrando que esse conselho faz parte lá do subsistema normativo do Sistema Financeiro Nacional. Então vem para cá, acompanha comigo a aula de hoje. Aula de hoje, conhecimentos bancários, Conselho Nacional de Previdência Complementar. Bom, a gente sabe que o subsistema normativo do Sistema Financeiro Nacional, ele é composto de 3 entidades normativas e 4 de supervisão. Dentro dessas entidades normativas, eu tenho lá o Conselho Nacional de Previdência Complementar. Lembrando lá que a previdência complementar é aquela que é facultativa, é aquela que é opcional. O Brasil tem 2 sistemas obrigatórios, que são o regime geral de previdência social do trabalhador da iniciativa privada e também o regime próprio de previdência social, que é do trabalhador da iniciativa estatal. Na previdência complementar, eu tenho também 2 grandes modelos. Primeiro, as entidades de previdência complementar aberta, que é obviamente facultativa, voluntária e adere quem assim o desejar, não há necessidade de vínculo com qualquer tipo de instituição. E do outro lado, o motivo da aula de hoje, que é a previdência complementar fechada, aquela na qual o beneficiário tem que ter algum tipo de vínculo com a instituição e, nesse caso lá, ela é restrita aos participantes que são admitidos por essas entidades fechadas de previdência complementar. Legal? A pergunta é: quem é que faz a regulação, a normativa, a regulamentação? Isso é feito exatamente pelo Conselho Nacional de Previdência Complementar. Lembrando que ele o faz para a previdência complementar fechada, já que a previdência complementar aberta é realizada pelo Conselho Nacional de Seguros Privados. Bom, então vem para cá para a gente poder tentar entender um pouquinho a respeito dessas funções. Então, o que eu tenho? O Conselho Nacional de Previdência Complementar, nova denominação do então Conselho de Gestão de Previdência Complementar, tem por função regular o regime de previdência complementar operado pelas entidades fechadas de previdência complementar. Eu tenho que a sua organização está presente lá no decreto 7123 de março de 2010, bem como o regimento interno na portaria do Ministério da Previdência Social 132 de 2011. O ponto fundamental que nós citávamos para você é exatamente quais são as funções. Ele tem a função, claro, né, de normatizar e, portanto, dar a norma, a regulação de funcionamento de todas as entidades, mas também de patrocinadores, de instituidores e daqueles que são beneficiários e participantes da Previdência Complementar fechada. Tudo isso passa lá pelo Conselho Nacional de Previdência Complementar, que vai ter como presidente do Conselho o ministro de Estado da Previdência Social. Mas ele vai ter representante lá, por exemplo, desde o Ministério da Fazenda até daqueles que são patrocinadores, instituidores ou beneficiários desses planos. Então, olha para cá para a gente entender. Eu tenho lá, então, né, que ele é presidido pelo ministro da Previdência Social e composto pelos representantes da Superintendência Nacional de Previdência Complementar, que é a nossa Previc. Eu tenho ainda da Casa Civil da Presidência da República do Brasil, representante do Ministério da Fazenda, além do Ministério da Gestão e Inovação em Serviço Público, o famoso MGI. Aqui você tem que ter uma certa atenção. Se você for fazer questões de concurso público anteriores a 2023, aquela estrutura que está lá naquelas questões não são mais válidas. Isso porque, em 2023, o governo Lula recria
o Ministério da Fazenda, extingue o Ministério da Economia, cria o Ministério do Planejamento e Orçamento e cria também o Ministério da Gestão e da Inovação. Justamente esse ministério que agora faz parte da composição do Conselho Nacional de Previdência Complementar. Então, muita atenção na hora de você fazer questões antigas, porque elas podem te induzir ao erro. A composição atual é essa que nós estamos falando aqui para você e que é válida desde 1º de janeiro de 2023. Bacana? Acompanha comigo. Eu tenho, então, representante do Ministério da Gestão e da Inovação em Serviço Público, o MGI, das entidades fechadas de previdência complementar e ainda aqueles que são patrocinadores e instituidores de planos de benefício de entidade fechada de previdência complementar, bem como, claro, daqueles que são participantes, assistidos, beneficiados pelas respectivas entidades. Então, eu tenho aqui que, como a estrutura de conselho, o CNPC tem o papel crucial de considerar todas as partes sobre o guarda-chuva da Previdência Complementar fechada no Brasil, com o objetivo, claro, de dar lá eficácia aos produtos que são ofertados. Então, nesse sentido, o Conselho objetiva, primeiro, estabelecer as diretrizes gerais para o regime de previdência complementar fechado. Segundo, aprovar as normas sobre os planos dos benefícios oferecidos pelas entidades de previdência complementar. Terceiro, regulamentar a gestão dos recursos das entidades fechadas de previdência complementar. E, por último, nós temos harmonizar e propor melhorias na legislação e na regulamentação que é aplicável ao setor de previdência complementar fechado. Bacana? Sendo assim, a estrutura funciona da seguinte maneira. Eu tenho lá o Conselho Nacional de Previdência Complementar, que faz a regulação do segmento. Já a política pública para o segmento é determinada pela Secretaria de Política de Previdência Complementar, ligado ao Ministério da Previdência Social. A gente sabe que o órgão de supervisão, de fiscalização, ligado ao Conselho Nacional de Previdência Complementar, é a Previc, a Superintendência Nacional de Previdência Complementar. E aí, como instância recursal, em segunda e última instância administrativa, de uma eventual penalidade aplicada pela Previc, eu tenho, então, a Câmara de Recurso de Previdência Complementar. Lembrando, né? A Constituição brasileira, ela garante a inafastabilidade do Poder Judiciário, o que significa dizer que qualquer penalidade aplicada pela Previc pode ser motivo de contestação judicial. Porém, na esfera administrativa, eu posso fazê-lo à Câmara de Recursos de Previdência Complementar, que em caráter de segunda e última instância administrativa pode tentar solucionar o conflito entre aquele que foi penalizado por uma decisão aplicada pela Previc. Bacana? Nesse momento da aula, a gente tem que ter atenção, então, com alguns pontos que são fundamentais para a sua avaliação. Então, eu tenho lá, primeiro, que o Conselho Nacional de Previdência Complementar é um órgão normativo do subsistema normativo do Sistema Financeiro Nacional. E isso é extremamente importante que você grave para a sua prova. Outro ponto é que ele regula lá o mercado dos fundos de pensão, ou seja, da previdência complementar fechada, das entidades de previdência complementar fechada. E, por último, eu tenho que a função é regular a previdência complementar fechada e não a aberta, e não aquelas que são obrigatórias, que são compulsórias. Bacana? Bom, pessoal, nós vamos encerrando, então, essa nossa aula por aqui, mas eu quero te convidar a assistir essas duas aulas que estão no card acima, que vão explicar para você como funciona
o subsistema normativo do Sistema Financeiro Nacional. Nós temos uma playlist completa aqui com aulas de conhecimentos bancários para você. Não esqueça de deixar o teu like, o teu comentário, ele é absolutamente fundamental para que a gente possa fazer um trabalho de qualidade para você. Bacana? Bom, pessoal, encerramos então essa nossa aula por aqui. Um abraço forte para você e bons estudos.